Gravando, boa noite a todos. Pessoal, boa noite, né? Enfim, né? Dentre mortos e feridos, salvaram-se todos, né? Vamos conseguir aí ter a nossa aulinha de hoje, quarta-feira, né? Quarta-feira, segunda aula de Teoria Geral do Processo, né? 2, né? Segunda temporada, né? Vamos dizer assim, né? Ontem nós falamos das partes dentro do processo, né? Autor, réu e juiz, que são partes formando uma relação triangular dentro do processo. Essas partes que formam a relação triangular dentro do processo, é elas que movimentarão o processo, né? Mas, fora estas partes, nós temos, né? Juiz, autor e réu. Nós temos outras pessoas que atuam no processo. O advogado ou defensor público, né, que representa uma das partes, advogado ou defensor público, né? E no âmbito penal, nós temos o Ministério Público, que muitas vezes, né, é o representante de quem? Muitas vezes, e na maioria das vezes, é o representante da vítima, representante da sociedade, né? Mas deixa o penal lá, vem aqui para o civil. Quando que o Ministério Público atua no processo civil? Quem é o Ministério Público? Ou promotor de justiça, né? Ou parquet, né? Como as pessoas chamam, né? O defensor da lei, o fiscal da lei, o fiscal da justiça. O Ministério Público no processo civil, olha, que eu falei ontem de advogado, autor, ou juiz, autor e réu, formando uma relação processual triangular, né? Angular, e essa relação é que são as partes no processo. O advogado é parte? Não. O defensor é parte? Não, nem de um lado nem de outro. E muitas vezes, né, uma ação, por exemplo, envolvendo interesse público, e é nestas ações que envolve interesse público, onde tem interesse público? Num divórcio. Não tem interesse público no divórcio. É uma relação privada entre separando e separanda, divorciando e divorciando. Não tem um interesse público aí nesse divórcio, né? O processo ele é público, né? Mais com segredo de justiça. Mas se houver, por exemplo, filhos menores, há o interesse público de fiscalização. Quem é que fiscaliza? É o juiz? É o autor? É o réu? Não. É o advogado de um lado, é o advogado do outro? Não. É o defensor de um lado, o defensor de outro? Não. Quem fiscaliza é o Ministério Público, que tem essa função de fiscalização da aplicação da norma, aplicação da lei, para ver se não há um acordo, por exemplo, de pensão alimentícia que vai prejudicar o menor, né? Porque isso é possível, isso pode acontecer. Para ver se não há um acordo aí, né, onde na partilha de bens do menor, né, ou no inventário, o menor fique prejudicado. Então o Ministério Público vai observar a ação, vai ler a ação, vai verificar a questão do percentual de pensão alimentícia, se está correto a aplicação, o pedido do advogado de um lado, a defesa do advogado do outro, e o juiz aplicando a lei, né, aplicando a lei, dando o direito, dando a tutela jurisdicional, dizendo o direito. Quem é que fiscaliza essa relação triangular, angular, juiz, autor e réu? Quem fiscaliza é o Ministério Público. Ah, professor, mas não tem advogado de um lado e do outro? Tem, mas eles podem fazer um acordo, né? Ah, tem defensor de um lado e do outro? Tem, mas pode ser que seja feito um acordo. E o Ministério Público entra dando um parecer dizendo o que ele pensa, né? Em termos de sugestão, de experiência de profissão, de experiência, né, baseado também na lei, de outros processos, dizendo, olha, sugiro nesse caso que a pensão seja paga no importe de X, Y, Z, né? Eu atuei num caso lá em São Paulo que eu pedi uma pensão alimentícia de R$80 mil, né? E justifiquei os gastos da ex-esposa com o menor e justifiquei em R$80 mil. O promotor achou um absurdo, disse que não, a criança não precisa de R$80 mil para viver, né? E ele sugeriu R$5 mil, sugeriu 5, né? E o juiz não deu nem 80 nem 5, que eu questionei, eu falei, como assim 5 mil? 5 não dá para nada, né? E aí expliquei o porquê que não dá para nada. No final não ficou nem 80 nem 5, ficou em R$16 mil, que é o Ministério Público fiscalizando, né? O Ministério Público estava contra a criança? Não. Estava contra mim? Não. Não é pessoal, né? Mas pelas regras de experiência e de conduta e de outros processos, ele entendeu, ele achou justo e necessário 5 mil. O juiz entendeu que 5 mil também realmente era pouco, perto do que eu apresentei, e deu 16. Então, o Ministério Público ele tem essa função, né? Ele atua no interesse público, né, dos conflitos,
dentro da sociedade, e um dos conflitos é esse, né? Conflito de casos de família, num conflito de pensão alimentícia, regulamentação de visita, guarda, né? Às vezes o casal briga, o marido briga, a esposa briga, e eles são muito novos, né? E aí entra a avó, a mãe, ou dele ou dela, entra a avó, a mãe dela, dizendo: não, meu neto está com eles aí, eles são muito novos, inexperientes, né? Essa situação não está correta, onde já se viu, né? Mas a avó não tem nada a ver, ela nem é legítima na ação, mas aí ela entra com uma ação querendo a guarda do menor e alega, né, maus tratos, descuido, não. Ela fala assim: olha, vive aqui comigo, vive aqui comigo. O pai sai para trabalhar, a mãe trabalha, vive aqui comigo. Ou não, o pai não dá atenção, a mãe não está, vive aqui comigo. E aí como é que faz? Quero a regularização da guarda, da visita, quero pensão dos dois, do pai e da mãe, da minha filha e do meu genro, eu quero pensão. Aí a avó entra. Quem que interfere nessa? Fiscaliza o Ministério Público. O promotor de justiça vai entrar no processo civil nessa questão que é de interesse público. Qual é o interesse aí, pessoal? A proteção do menor, do adolescente, da criança. Esse é o interesse. Agora vamos falar, esquece as crianças, esquece o interesse público envolvendo crianças. Um casal sem filhos vai separar, o Ministério Público vai atuar no processo? Não. O casal sem filhos, sem patrimônio, vai separar? Não tem problema. Para quê? Eles querem separar? Separa. Ah, mas eu quero o parecer do Ministério Público porque eu sou mulher, porque eu tenho direito, porque eu sou agredida em relação à questão da Maria da Penha. O Ministério Público vai atuar? Não. Porque a questão da Maria da Penha não era um processo civil, era um processo penal. Lá vai ter atuação do Ministério Público, do delegado, etc. Aqui não. Então, portanto, doutores e doutores, o Ministério Público, o promotor de justiça, ele atua quando existe interesse público. Vou dar um outro exemplo: inventário. Nos inventários, não é? Existe, por exemplo, todas as partes são maiores. O Ministério Público vai atuar no inventário? Não. Vai fiscalizar o quê? Não tem o que fiscalizar. O juiz vai dar as diretrizes, o advogado vai encaixar todas as documentações, certidões negativas de débito, isso e aquilo, e corre o inventário para ser homologado a partir ao final. Mas, se um dos herdeiros for menor, aí existe a proteção da criança, do menor e do adolescente. Aí o Ministério Público entra, intervém na fiscalização para ver se o menor não vai ser passado para trás, para ver se o menor está devidamente representado, para ver se o menor não vai ser enganado. Então esta é a atuação do Ministério Público. Tranquilo? Tem alguma dúvida sobre Ministério Público? Na questão penal, o Ministério Público, ele atua, né? Olha só, existe advogado criminalista de acusação, né? O nosso sistema penal brasileiro não concede ao advogado brasileiro ou ao defensor brasileiro, não concede, né, na ação penal pública incondicionada, por exemplo, crime de roubo, né? Roubo, assalto, sequestro, não concede ao advogado essa prerrogativa. O advogado pode sim denunciar como qualquer pessoa, né? Mas o flagrante penal que vai parar na delegacia, que gera uma prisão, né? Que o delegado faz um relatório, manda para o Ministério Público, o promotor de justiça, que é o senhor da ação penal. E ele, com o relatório do delegado, o relatório do delegado é uma espécie de sentença ali da delegacia. Ele, com o relatório do delegado, ele vai fazer o relatório dele, né? Vai fazer a denúncia, o oferecimento da denúncia penal, denúncia criminal. Aí o Ministério Público, o promotor de justiça, vai promover a ação penal. Eis a questão, ele vai promover a ação penal. Contra quem? Contra o réu. Então, no penal, ele promove a ação penal como se fosse um advogado de acusação. No sistema americano chama de advogado de acusação. No sistema brasileiro é o promotor de justiça. Ministério Público, penal. Aqui falando de um penal, tá? Aí ele vai tocar ação como acusação, representando quem? A sociedade. Representando quem? A vítima. Esse é o papel do Ministério Público no penal. No civil é a fiscalização da lei e da norma no interesse de menores, né? Por exemplo, no interesse de interditado, de curatelado, né? Pessoas que
que não têm a plena capacidade mental, que são especiais. Então esse é o Ministério Público no civil. Vai fiscalizar falências, vai fiscalizar questões trabalhistas, questões tributárias, mas o que é de interesse público, não o que é de interesse particular, no civil. No penal ele toca como acusador, né? Porque a vítima não vai acusar, a vítima faz só o boletim de ocorrência ou participa do flagrante, se ela for uma vítima dentro de um flagrante. E o Ministério Público é que vai tocar a ação penal. Tranquilo, pessoal? Compreendido o que é o Ministério Público? É o fiscal da lei, é o que protege a sociedade, protege a lei, é o que se manifesta em pareceres dentro do processo. Eu tenho determinada opinião, sugiro isso, sugiro assim, sugiro assado, baseado na lei, na jurisprudência, baseado em outros julgados, baseado na experiência, é a sugestão do Ministério Público. Ministério Público dá sentença? Não. Ministério Público dá decisão? Não. Ministério Público dá pareceres baseado em lei, em jurisprudência, em normas, né? É o parecer do Ministério Público. Agora, ele fiscaliza. Qual é o poder de fiscalização? Dizer, está correto, está errado, concordo, não concordo, né? E se for algo que realmente venha trazer um prejuízo, aí ele pode entrar com os devidos processos, né, para reparação daquele dano, ou questionar a princípio dentro do processo e posteriormente questionando, dizendo, olha, não vai poder prosseguir por esse ou por aquele motivo, né, que gera um dano para o menor, que gera um dano para a mulher, que gera um dano para o outro lado, né? Então ele vai estar sempre ali fiscalizando. Então o Ministério Público é um fiscal da lei, é um fiscal da sociedade, é um fiscal que protege o interesse público. Esse é o Ministério Público. Alguma dúvida, doutores? Tranquilo? Fabiano, Gislane, Tamara, Sérgio, Cláudio, tranquilo, né? Ministério Público, bem tranquilo, né? Eu lembro que quando eu me formei, né, eu não sabia a diferença, eu não sabia o que era o Ministério Público. Eu não entendia essa questão de promotor dentro do processo. Eu não sabia para que funcionava, né? Eu realmente não sabia, porque eu não tive uma aula explicando a diferença, né, das partes e o pessoal dentro do processo. Eu não sabia. Eu sabia que tinha um promotor, mas eu também não sabia qual era a função dele, né? A função do promotor de justiça é fiscalizar. As partes são somente juiz, autor e réu, só. Fora isso aí não é parte. Agora, quem trabalha no processo fora juiz, autor e réu? O autor vai ter um advogado ou defensor, o réu vai ter um advogado ou defensor, e o promotor não está nem pelo autor nem pelo réu. O promotor está fiscalizando questões como essa, de interesse público. Ele pega o processo e ele fiscaliza. Às vezes o autor entra com pedido na justiça e fala, olha, eu sou mulher, estou me separando, né? Tenho um menor e quero um parecer do promotor de justiça sobre a pensão. Aí o promotor dá um parecer dizendo, acredito que o valor é tanto, é isso, é aquilo, sugiro isso, sugiro aquilo, nesses modos, nesses termos, dessa forma, fiscalizando, dando pareceres. No penal, não tem o advogado de acusação, existe o senhor da ação penal, que é o Ministério Público. Quando vai para júri, quem faz a acusação? O promotor de justiça, né? E o advogado faz a defesa no júri. Agora, é admitido um advogado de acusação? Não é advogado de acusação, é um assistente de promotoria, é um advogado que se habilita como um assistente do promotor. Aí se o promotor aceitar, aí vai fazer um conjunto ali para a acusação, promotor, advogado assistente de acusação e advogado de defesa ou defensoria. Dessa maneira, nessa forma, e ponto final essa questão. Tranquilo? Esclarecido que é promotor? Falamos antes de advogado, falamos de defensoria, né? Falamos das diferenças, que deu uma polêmicazinha no final. Hoje, Ministério Público e juiz. Vamos fechar com o juiz hoje. Pessoal, o juiz, como que funciona a questão do juiz? O juiz, ele tem que dar um tratamento justo, leal, urbano, imparcial. Colocaram hoje no chat da faculdade, né? Colocaram lá que o advogado, o juiz, né, disse que não poderia gravar a audiência, né? Não sei se vocês viram, né? Alguém colocou, disse que não podia gravar a audiência
senão ele ia parar a audiência, ia ter problema, ia prender o advogado e tal, etc e tal, não é? Por que o juiz fez isso? Pode gravar a audiência? E a resposta, por lei, é sim, pode gravar a audiência. A lei autoriza, salvo engano, é o artigo 397, acho que é isso, 397, depois eu olho exatamente. Mas existe um artigo no Código de Processo Civil que autoriza a gravação independente de pedir permissão. Eu não preciso nem pedir permissão, eu posso chegar já gravando no fórum, posso gravar a audiência, posso gravar tudo. Por que eu posso gravar, doutores? O que me autoriza? A lei, em primeiro lugar. E essa lei é baseada no quê? No princípio da publicidade dos atos processuais. Todo ato público, todo ato processual, todo ato jurídico, lembrando que atos não são fatos. Atos são atos dentro do processo, fatos são fatos dentro da sociedade. Todo ato jurídico, ele é público, então eu posso ter acesso, eu posso verificar, eu posso gravar, portanto, a audiência, a condução da audiência. Aí a pessoa vem falar que não pode isso e aquilo. Bom, vamos lá para o primeiro ponto que talvez possa ser alegado pelo juiz. O juiz pode alegar segredo de justiça e falar: olha, doutor, o senhor está gravando a audiência, mas é segredo de justiça. O senhor pode gravar, mas não pode disponibilizar, não pode divulgar e nem está autorizado a utilizar esse tipo de gravação para nada, porque é segredo de justiça. Não pode postar na internet, não pode mandar em grupo. Vocês entendem? Porque existe o segredo de justiça nas varas de família, para a preservação da questão íntima, né? Então, nesse ponto, esse ponto, né, tem a lei que autoriza a gravação, independente de autorização, mas tem a questão do segredo de família. O Ministério Público, inclusive, pode intervir dizendo: olha, realmente não vai poder gravar, né? Mas a regra geral é da gravação. Pode gravar, pode usar, inclusive no processo, que a regra geral é a publicidade dos atos processuais. Por que o juiz não quer que grave? Qual é o motivo disso, né? Tem muitos juízes que não gostam que grave, tem juiz que não liga, né? E aí eu não vou entrar nessa polêmica, nessa discussão. Eu já entrei em salas de audiência gravando, o juiz não falou nada. Já conversei com o juiz sobre gravação, tem juiz que não liga, né? Mas tem juiz que não permite. Não, aqui não permite, que não pode, porque a lei, porque a norma da corregedoria, né? Então é isso, a norma não é maior que a lei, né? Mas a gente evita problema de discussão, evita problema com o juiz, né? Eu sou da época em que nós íamos no fórum buscar direitos e não a opinião do juiz. Hoje a gente enfrenta aí toda essa subjetividade, toda essa ideologia que existe aí, enfrenta tudo isso, enfrenta os argumentos do juiz que entende diferente da lei, e aí a gente evita problema, né? Tranquilo, pessoal? Nessa questão aí de publicidade dos atos, né, em relação ao juiz, olha só, embora iniciado processo, embora iniciado por provocação das partes, o juiz nunca entra com processo. O juiz não tem, aula de ontem, ius postulandi, direito de postulação. O juiz não entra com processo. A gente vê todo dia na televisão e na internet que o STF, né, deu uma decisão, parecer assim contra fulano de tal. Não é isso. A notícia é meia notícia, meia verdade é meia mentira. É mentira, não é assim que a coisa funciona. Porque o juiz não tem poder de caçar, de mandar buscar, de fazer isso e aquilo, sem iniciativa de alguém que tem o ius postulandi. Quem tem o ius postulandi é o advogado. O Ministério Público, em ações penais, o advogado, né? E o Ministério Público começa com o delegado, com a investigação lá atrás, ou flagrante. Aí vai para o Ministério Público, vai para o juiz, com a delação criminal, né? Com o oferecimento da denúncia criminal. Tem todo um processo. Não é o juiz, né? E na questão civil, na ação civil, né, quem entra? O partido político, que tem uma prerrogativa, que tem advogados, aí entra questionando determinada questão para o juiz, aí o juiz dá a decisão, aí o juiz toma as providências, as atitudes que têm que ser tomadas. O juiz, mas através do advogado, que tem o ius postulandi, porque o juiz não tem o ius postulandi. Tranquilo, doutores? O juiz não tem o ius postulandi. Falamos na aula de ontem, né? O direito de postulação é só do advogado
que tem amplo espectro de postulação em todas as áreas. E a defensoria tem postulação? Tem, mas é restrito a quê? Aos carentes, né? Aqueles que têm a situação de carência e necessitam de assistência jurídica. É para isso que existe a defensoria. O defensor público, ele é um funcionário público com status constitucional, tem um status parecido com o de promotor de justiça, mas defensor não é advogado, desapontando o entendimento de alguns aí, né? Que achavam isso, né? Mas não é a mesma coisa, é diferente, né? Mas a atuação é quase a mesma, né? É quase, mas não é a mesma. Dificilmente o defensor público vai fazer, por exemplo, questão patronal, né? Dificilmente o patrão, dono de empresa e tudo vai para a defensoria, é muito raro, né? O patrão ele vai ter que pagar advogado, isso é o normal. E aí tranquilo, né? Então, pessoal, falamos de Ministério Público, estamos falando do juiz. Bom, dentre as características do juiz, né? Falamos aí da lealdade e urbanidade, falamos agora da questão do sigilo, né? Eu estava falando do processo que é provocado pelas partes. Então, uma das partes entra como autor e a outra se defende como réu. Tranquilo? Quando isso acontece, forma-se a relação processual, forma-se o processo, autor e réu citado, e o juiz vai tocar o processo, atenção, por impulso oficial. Cite-se, junte a prova, marca audiência para o dia tal, fazemos isso, né? Aí ninguém se manifesta, aí o juiz, olha, manifeste-se as partes sob pena de arquivamento dos autos. Olha, se der 30 dias sem movimento, nós vamos arquivar os autos. Então, este movimento processual, o juiz faz, garantindo o contraditório, garantindo a ampla defesa. O juiz não é fiscal, o fiscal é o Ministério Público. O juiz é o presidente e mediador entre autor e réu. Falamos isso na aula de ontem. O juiz é o mediador, ele faz a mediação de um lado com o outro e vice-versa. Ele faz, palavra para um lado, palavra para o outro. Chegaram num acordo, não chegaram num acordo. Vamos ver as provas, vamos ver tais questões, né? Não existe juiz bom nem ruim. Existe prova boa, prova ruim. Existe argumento bom com provas e argumento ruim com provas, né? Sem prova nem existe, né? Alegar e nada provar é o mesmo que nada alegar. Tranquilo, doutores? Eis a questão do juiz. Bom, agora eu volto na questãozinha que nós vamos fechar hoje, né? Por conta de tudo que aconteceu, atraso, questões técnicas, né? Se eu for adiantar o assunto, não vai dar. Amanhã eu vou ter que fazer esse assunto das 7h30 até as 10 horas, né? A gente dá um intervalo, que amanhã eu vou entrar realmente nos atos processuais, no tempo e no espaço, amanhã, né? E vou entrar em processos e outras questões mais profundas. Mas olha só, continuando a questão do juiz. O juiz, né? Lembra dos princípios da teoria geral do processo? Lá no começo do curso, o juiz, eu falei do princípio da imparcialidade, porque o juiz parcial é um juiz injusto. Vai ter aquela perguntinha: o juiz imparcial é um juiz, letra A, justo, letra B, justíssimo, letra C, injusto, letra C, injusto, né? Por que injusto? Porque o juiz parcial, ele toma partido. Se você entra na sala de audiência e o outro lado, né, tem uma advogada e a advogada é esposa do juiz, ora, doutores, é lógico que eu vou perder para a esposa do juiz. Não tem lógica eu ganhar. Como eu vou ganhar da esposa do juiz, né? Concordam comigo? Concordo. Não tem como, né? Ou o contrário, a juíza, né? Eu entro na sala de audiência e tem a juíza. E junto com a juíza, quem que entra na sala de audiência? O advogado, que é marido da juíza. Qual é o princípio aí? Princípio da imparcialidade que está sendo ferido, que está sendo obstado. Esse princípio da imparcialidade, que é tão importante, que é vital, né, nos processos, ele me diz que automaticamente, por lei, esse juiz está impedido de julgar minha causa, porque o outro lado aí, ó, é o marido dela.
Ele está impedido, não é suspeito, é impedido. Por lei, tem um rol lá, e parente de primeiro grau, esposa, filho, né? Esposa, filho, primo, é impedido de trabalhar. Porque aí vira uma parceria da parcialidade. E o princípio que eu estou falando aqui é da imparcialidade, né? O cargo é imbuído totalmente de imparcialidade. O juiz imparcial é o juiz ideal para a sociedade. O juiz não pode ficar dando parecer na televisão, não pode ficar dizendo o que ele pensa, não pode ter rede social, não pode ter Facebook, não pode ter Instagram, não pode. O juiz não pode ter nenhum tipo de futebol. Ah, professor, aí você está exagerando. Não estou exagerando não. Estou exagerando não. O juiz é fanático pelo Flamengo, né? No dia da audiência, uma das partes chega com a camisa do Fluminense. E aí? A culpa é do juiz? Não, a culpa não é do juiz. Mas, por conta disso, ele vai ficar suspeito. Não impedido, tá? Porque não é parente. Mas ele vai ficar suspeito. O juiz olha, o cara entra. O juiz é flamenguista doente, todo mundo sabe, que ele divulga no Facebook, no Instagram, né? Você vê ele no... né? O juiz, todo mundo sabe. A meia dele do terno, por baixo, é o meião do Flamengo. O juiz, eu já vi isso. Não o juiz, né? Mas já vi isso. Aí o que acontece, pessoal? Aí entra o cara com a camisa do Fluminense, do Corinthians, na audiência. Isso causa suspeição. Culpa do juiz? Não. Mas o que vai gerar aí? Vai gerar suspeição pelo fato do cara ser fanático pelo time ou outro. Então tem que tomar cuidado. Não pode sair, pegar o microfone na televisão e falar, não, porque nós somos a favor disso, nós somos contra isso. A partir do momento que ele dá um parecer, ele já restringe a atuação dele ali, né? Se o juiz fizer isso dessa maneira, ele restringe a atuação. Então, pessoal, o que nós tínhamos para falar de juiz? Primeiro, princípio da lealdade, humanidade e boa-fé. E segundo, essa questão, né? O juiz não tem ius postulandi, né? Ele não tem, ele fica inerte e ele vai ser provocado, né, na sua jurisdição. Quando ele é provocado com a petição, aí começa o processo. Aí ele vai tocar o processo por impulsos oficiais, né? Dando as diretrizes e no final a sentença. Que o processo ou a ação é o conjunto de atos que nos levará à sentença. E ele tem que ser imparcial. O juiz tem que ser imparcial, né? É vital a imparcialidade do juiz dentro do processo. Essa imparcialidade do juiz, né, ela vai ser combatida caso haja uma parcialidade por dois tipos de defesa. Anotem como combate a parcialidade do juiz. Dois momentos: alegando suspeição ou alegando impedimento. Os casos de impedimento: parentes de primeiro grau, esposa, filhos, primos, impedimento, são impedidos. Entrou na sala, o juiz, ele é impedido, ele não pode julgar, ele não pode continuar, ele tem que, assim, me dou por impedido. E se ele não se der por impedido, o outro lado percebe, o outro fala, excelência, vossa excelência é impedido de julgar esse caso, porque o outro lado lá, a parte adversa, é seu parente, né? É sua esposa, seu filho, seu primo, seu parente, seu irmão, sua mãe, seu pai, não pode. Impedimento, compreendem? Impedimento. Agora, esquece o impedimento. Suspeição, vamos para a suspeição? Né? Já contei esse caso milhares de vezes, né? Entrei no fórum para fazer uma audiência, já contei esse caso, né? Aí tô lá conversando, a minha cliente e tal. Quando acabou a audiência, eu saí. Só que eu saí, eu voltei. Quando eu voltei, estava lá o advogado. Pois é, doutor, o senhor nunca mais foi na academia lá do prédio, sumiu. O que eles são? Amigos. Amigos íntimos, frequentam a academia, o juiz e o advogado. O que o juiz é? Impedido? Não, é suspeito. Ele é suspeito. O que o doutor Zanin, advogado, que agora virou ministro do STF, ele é em relação ao Lula? Impedido? Não, porque ele não é parente do Lula, mas ele é suspeito. Óbvio que ele é suspeito. Advogado do cara que tirou ele da cadeia, que trabalhou para ele uma vida inteira, que ganhou dele o cargo de ministro do STF, ele não pode julgar causas que envolvem o presidente, porque ele é suspeito, óbvio.
né? Vão dizer que não, vão dizer que eu estou errado, vão dizer que a lei está errada, vão dizer que a doutrina está errada, vão dizer que a jurisprudência está errada, porque isso são questões ideológicas. Mas esquece a ideologia? Não pode, né? O Lula indicar o Zanin como ministro? Pode, mas agora o Lula cair na mão do Zanin? Não pode. Por isso que tem 11. Um é impedido, fica 10. Pronto, é isso a questão, né? Tranquilo? Teve aí a questão, né? Parece que a mulher de um outro ministro, né, era advogada numa causa envolvendo a empresa. Questão de impedimento, né? Mas não vou entrar nesses detalhes porque eu não quero ir parar na papuda, lá no cantinho de pensar na papuda. Eu não quero, né, essas coisas para mim. Aqui a gente não prega ideologia de lado nenhum, né? Não quero mexer com isso aí, mas estou dando exemplos aí de impedimento e suspensão, né? Como funciona na doutrina, como funciona na lei, como funciona na prática. Tranquilo, doutores? E aí fechamos Ministério Público e fechamos juiz com essas características aí de suspensão e impedimento e ponto final em Ministério Público e juiz. Para fechar aí 10 minutos, atos processuais. Falamos dos atos processuais e falamos dos fatos processuais na aula passada, né? Falamos de atos e fatos. Mas olha só, quando eu estou na sociedade e faço um contrato de compra e venda, eu tenho um fato jurídico, um fato social, ponto, né? Se eu cumpri o contrato, comprei, paguei, levei e não aconteceu nada, um fato jurídico relevante, mas que nada aconteceu. Mas se houve um problema de vício, defeito, foi parar na justiça, né? Continua sendo um fato jurídico relevante, né? Existe uma lei que protege, né, o dano, e aí vai parar no litígio, né? Na litis, na luta, no litígio, e forma-se uma relação processual com a citação do réu. Eu entro com a ação, o juiz analisa, dá o despacho saneador verificado as condições da ação, manda citar o réu recebeu, formou a relação jurídica processual, ele se defende com a contestação. Até aí, tranquilo. Mas olha só, e aí? Eu falei de 5 atos processuais, porque olha só, os fatos que a história que me levou para processar são fatos na sociedade, fatos jurídicos baseados em lei. Mas quando eu entro com o processo, é o primeiro ato processual, e o conjunto de atos, distribuição da petição, vai parar na mão do juiz. O juiz analisa, né? Dá o despacho saneador, manda citar o réu contesta. 6 atos. Estão percebendo? 6 atos. Marca audiência de conciliação, não conciliou, verifica as provas. Aí parece que tem que juntar um laudo, junta o laudo. Terminou tudo, processo concluso para a sentença. 10 atos, último ato, 11º, sentença dizendo o direito. Defiro ou indefiro. Então o conjunto de atos processuais é o que me leva a uma sentença, que é a jurisdição, que é de dizer o direito. O juiz diz o direito na sentença, após um conjunto de atos. É isso que eu falo todas as aulas, e repito. O que é ação? Conjunto de atos que me levará a uma sentença. O que é processo? Conjunto de atos que me levará a uma sentença. Ação e processo é a mesma coisa. Quando eu falo de ação, eu estou falando de movimento, de me movimentar dentro do judiciário. O processo é um instrumento público de atuação do Estado. O Estado juiz atua com o processo. O Estado juiz ele é inerte, né? Ele não se mexe, espera a provocação da parte, né? Ele não tem uso postulante, quem tem é o advogado, né? Nas ações civis, ou a defensoria, ações civis, né? Ações penais, o Ministério Público atua oferecendo a denúncia para o juiz. Tranquilo, pessoal? É isso que nós tínhamos para falar sobre Ministério Público, juiz e atos processuais. E ponto final, né? Eu ia falar de atos das partes, atos postulatórios, probatórios, disposição, renúncia, reconhecimento jurídico de pedido, transação e desistência, mas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 pontos que aí não dá para falar em meia hora, né? Atos postulatórios é quando eu dou entrada, quando eu postulo, né? Probatórios, quando chega na fase da prova, eu junto as provas, mas isso eu já faço também junto com a postulação. Então são 2 momentos, né? Que para explicar, eu tenho que explicar com detalhe certinho.
Disposição é quando eu posso dispor do meu direito. Eu quero, eu não quero, eu negocio, eu faço uma transação. Entra contra mim dizendo que eu tenho que pagar um salário mínimo de pensão. Aí eu reconheço, reconhecimento jurídico do pedido. Ou eu nego, digo que não tenho condições, né? Então, nesses detalhes aí, nós vamos trabalhar na aula que vem. Aí eu vou finalizar os atos do juiz, né? Decisões interlocutórias, sentenças e ponto final. Vou falar de sentença também na aula que vem, tá? A questão da sentença é importante. Por que é importante? Quem vai fazer para a magistratura, né? Quem quer entender como que o juiz dá a sentença. O juiz ele dá a sentença em 3 partes. Primeiro, ele faz um resumo de tudo que ele viu no processo. Autor falou isso, réu falou aquilo, autor fez isso, réu fez isso. Autor juntou tal prova, réu juntou tal prova. Chama-se relatório. Tranquilo? Número 2, dispositivo. Aí o juiz fala, baseado no que eu vi, baseado na lei tal, na jurisprudência tal, é o dispositivo. E no final ele dá a decisão, que é a decisão, 3 partes, né? É fácil fazer isso aí, vamos comentar também na aula que vem. Pessoal, estou achando vocês quietinhos aí, vocês estão aí, né? Se tiver tudo tranquilo, não tiver nenhuma dúvida, porque foi simples, né? Eu sei que desanimou aí por causa do horário, né? Se tiver tudo tranquilo, nós encerramos por aqui o conteúdo de hoje. Amanhã é outro dia. Prestando atenção. Tranquilo. Doutora Tamara, doutor Gustavo, doutora Gislane, doutor Fabiano, doutor Cláudio, Célio.